Bom dia! Hoje é dia 9 de agosto de 2017 e nós vamos para a aula número 9 aí, com base no livro do professor Milton Santos, A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção. E na última aula, na aula número 8, nós falamos aí muito sobre técnica, né? Entendemos por que Milton Santos, que o professor Milton Santos, colocou a técnica como elemento fundamental e central da construção da sua obra. Então ele entendia que a partir da técnica que o ser humano se apropria do espaço geográfico e é a partir da técnica que surge a tecnologia, que é o elemento fundamental para a apropriação do espaço geográfico hoje. Abandonamos lá o conceito de paisagem, lembrando-se que o conceito de paisagem é válido. Ele só não contempla de maneira mais ampla a realidade contemporânea do capitalismo globalizado hoje, que se utiliza muito das técnicas e, consequentemente, da tecnologia para se apropriar do espaço geográfico. Então, por conta disso que deixamos o conceito de paisagem um pouco de lado. Mas ele teve seu tempo e seu espaço como conceito fundamental para a análise da realidade. Hoje não. Hoje a técnica, no meu ponto de vista, que é o ponto de vista do Milton Santos, no livro, é fundamental, certo? Então a partir daí vamos ler um trechinho aí da página 20, lembrando que nós estamos ainda na introdução do livro, certo? Então tá lá. A partir de tais premissas, este livro deseja ser uma contribuição geográfica à produção de uma teoria social crítica. Então lembrando-se aí, Milton Santos ele faz crítica sim ao atual e hegemônico sistema de produção. Mas ele não é aquela crítica que rejeita por completo. Muito pelo contrário. No livro Por uma Outra Globalização, ele diz que hoje há uma oportunidade sem igual para que a população, para que a pessoas se apropriem dessas novas tecnologias para ter um pouco mais de emancipação em relação ao sistema. É uma oportunidade de emancipação ao mesmo tempo que é um sistema de opressão. Tudo depende do uso e da interpretação que se faz dessas ferramentas. E esse é o objetivo da obra, e elucidar sobre as possibilidades dessas ferramentas, tanto para o grande capital quanto para as pessoas. E aí ele diz assim, então, vamos voltar um pouco. Este livro deseja ser uma contribuição geográfica à produção de uma teoria social crítica e em sua construção privilegiamos 4 momentos. Então, se você compreender, vamos fazer isso passo a passo, esses 4 momentos, você vai entender o fundamental da obra do professor Milton Santos. É uma obra complexa, não é difícil, é complexa. Complexa porque você tem que acompanhar com ele a construção de conceitos que são próprios, que ele criou dentro da geografia para compreender o conceito de técnica, que não é uso exclusivo da geografia, como nós vimos na aula anterior. Então, por meio da técnica, ele construiu uma série de conceitos que dá para você compreender a sociedade atual com uma dinâmica fundamental, uma dinâmica incrível. Então lá, o primeiro, tentamos trabalhar noções fundadoras do espaço. Então nós já vimos que há um conjunto de noções fundadoras do espaço geográfico, das quais a mais importante é o conceito de técnica, que nós já vimos na aula anterior. Suscetíveis de ajudar a encontrar a sua buscada ontologia. Então vamos ver lá no nosso querido Wikipédia o que quer dizer ontologia. Então vamos lá, tá aqui. Vamos colocar um zoomzinho aqui. Muito. Então tá, ontologia do grego ontos, ente, e logoi, ciência do ser. Ente, ciência do ser. É a parte metafísica que trata da natureza.
realidade e existência dos entes. Então, vamos por partes. Então, natureza. Então, nós sabemos que é um meio natural. Árvores, floresta, animais, essa série de coisas. Mas não é exatamente isso que o conceito quer dizer. Natureza, que ele trata aqui, é tudo que você considera natural. Por isso, a ontologia é uma questão própria de cada ser. A maneira como ele interpreta aquilo que está disposto diante dele. Exemplo. Então, hoje, para a maioria das pessoas, o conceito de Estado-nação é algo natural. Algo natural. Eu nasci no país, eu sou brasileiro, né? Eu nasci na França, eu sou francês, eu nasci na Alemanha, eu sou alemão. Mas para nós, com base em tudo que já foi escrito, registrado, datado, comprovado, discutido, o Estado-nação é uma construção artificial. Não existe, pegando o conceito básico de natureza, né, que é o que tudo que já estava aí posto, algo chamado França, algo chamado Alemanha, algo chamado Inglaterra. Não existe. Isso é uma construção social do homem. Mas algumas pessoas na sociedade consideram isso um conceito tão introjetado que para elas é natural falar: eu sou francês, eu sou alemão, eu sou brasileiro. É algo natural, faz parte da paisagem. Faz parte. A árvore faz parte da paisagem? O Brasil faz parte da paisagem. Até ali é Brasil, dali para lá é Colômbia, daqui para cá é Bolívia e assim por diante. Aqui é São Paulo, eu sou paulista, daqui para lá é Minas. Tem pessoas que sabem dizer ali quando sai da fronteira, quando sai do limite do município, que é outro município. Ela sente, são outros ares e por aí vai. Mas tudo é fato que é uma construção social que foi tão consolidada, enraizada dentro da realidade daquele conjunto, que ela passa a ser algo natural. Por que isso é importante saber? Porque com base naquilo que você considera natural, inexorável, ou seja, não pode ser retirado, você constrói sua realidade atual. Então, exemplo de novo. Pessoas que acham que o Estado-nação é algo natural, algo que vem da raiz, elas deram à luz a uma realidade chamada nacionalismo. Isso mesmo. Nacionalismo nasce da ideia básica de que é natural que o planeta seja separado entre nações, né? França, Alemanha, Suíça, Bélgica, né? São seres completamente diferentes. Um belga e um alemão são seres totalmente diferentes. Um francês e um alemão são totalmente diferentes. Por quê? Porque ele partiu de uma premissa de que é natural a humanidade ser dividida em estados, certo? Não é uma realidade empírica, é uma interpretação daquela realidade que dá luz a conceitos que são base para a construção daquela realidade momentânea. Então o nacionalismo foi isso. Alguém ou algum grupo de pessoas pegou a ideia de que era natural aquelas regiões serem separadas por Estado-nação e criou a ideia de nacionalismo. E essa realidade que foi baseada em um conceito construído, mas tido como natural, ela vai permear a construção da realidade das pessoas e vai estabelecer parâmetros de existência entre os seres. Então, parâmetro de existência entre o alemão e o francês, parâmetro de realidade, de existência entre um brasileiro e um boliviano. Quando na realidade, de fato, é relacionamento entre seres humanos. Não tem nada disso. Tem nada de espacinho delimitado, recortado. Se você vai para a África, a realidade é pior ainda. Lembra lá da ideia? Espaços recortados, tribos colocadas dentro do mesmo espaço, aquela bagunça. E hoje nós já sabemos que o quê? O que a ciência diz? Raças humanas não existem como entidades biológicas, diz geneticista. Então não existe isso de alemão francês, não existe isso de alemão etíope,
alemão um cara de Guiné-Bissau. Não existe, né? Biologicamente, nós todos somos iguais. Não há diferença. Mas com base numa realidade construída pelos seres humanos, o nacionalismo consegue arrastar muita gente. Nacionalismo russo, nacionalismo americano. Mas puxa vida, deixa eu falar para vocês. O russo é a confluência de várias nacionalidades. A Rússia é uma miscelânea, né? Estados Unidos é uma miscelânea, mas eles acham ainda acham espaço para a construção de uma ideia de raça pura. Então, o nacionalismo russo está aí, mais forte do que nunca. E se você pegar a Europa como um todo, é nacionalista. Mesmo que eles saibam que aquelas nações têm pouco tempo de existência, né? A nação anglo-saxã. Então, por aí vai. Por isso que a ontologia trata disso. Ontologia é aquela base, aquele pilar básico de construção da interpretação das pessoas em relação à sua realidade. Então tá lá, a ontologia trata do ser enquanto ser. Mas esse ser enquanto ser, ele é construído através da apreensão da realidade por base de conceitos. Então, voltando ao exemplo de novo. Houve um tempo que na construção da Idade Média, dos feudos, eram chamados de camponeses. Então a ideia de camponês prevaleceu. O que você é? Camponês. Aí vem a construção do Estado-nação, o Estado-nação como nós conhecemos hoje. Então agora se tira esse conceito de camponês, que era uma maneira das pessoas apreenderem a realidade na qual elas estavam introduzidas, e você introduz outro conceito, o conceito de cidadão. Então eu não sou mais camponês, eu sou um cidadão, e um cidadão obviamente pertence a uma pátria. Se pertence a uma pátria, essa pátria precisa ser defendida, porque outros cidadãos de outros lugares ameaçam. Cria-se o nacionalismo, que é a base da proteção e da construção do Estado Nacional. Então os conceitos, eles influenciam sim na construção atual da realidade. Por isso que eles são tão importantes. Por isso que o discurso único, que o Milton Santos denuncia tanto, o discurso único é criar um conceito que seja introjetado na cabeça das pessoas de tal forma que aquilo deixe de ser um conceito artificial e passe a ser um conceito natural. E a partir dessa ideia de natural, né, de ser comum, inexorável, insubstituível, é que se cria todo um outro conjunto de realidades. Então, por exemplo, hoje ninguém questiona mais a existência do Estado-nação. O país, meu país, minha nação, né, é inquestionável hoje. Mas se dentro desse novo contexto globalizado, se cria também um outro conceito, conceito de consumidor. Então se vai construindo paulatinamente e um vai substituindo o outro. Como o cidadão substituiu o camponês, a tendência é o consumidor, conceito de consumidor, substituir o conceito de cidadão. Hoje se vê mais a palavra consumidor do que a palavra cidadão entre os vários comerciais ou programas ou conteúdos produzidos para a maior parte da população. Isso tem um sentido de ser, é ontologia. Você começa por ali. Se você quer estabelecer um padrão de consumo, que o consumo seja o cerne daquela sociedade, você não pode ficar falando de direito e cidadania. Você tem que falar de consumo e consumidor. Entendeu? Programas matinais durante a semana, a ordem é consumidor. Entendeu? Reportagens exaltando consumidor. Sobre cidadania tem, mas é muito pouco. Então essa é o ponto chave. Quando ele diz aí, ó, vamos voltar lá para o nosso texto. O primeiro, tentamos trabalhar noções fundadoras do espaço, suscetíveis de ajudar a encontrar a sua buscada ontologia. Então ontologia é aquela base que você tem para interpretar toda a realidade que está no seu entorno. E como é que é essa ontologia? Primeiro, é baseada numa técnica. Nós já vimos isso na aula passada. Baseada no tempo. Então tem uma noção tempo-espaço aí para você interpretar. A intencionalidade. Isso é importantíssimo. Então tentamos sempre falar. A intencionalidade é fundamental no sistema capitalista. O celular não é só um aparelho de comunicação.
Ele é um aparelho que norteia uma série de maneiras de pensar e agir dentro da sociedade contemporânea. Ele é um objeto que está dentro de um sistema. Ele não é um objeto isolado. Depois nós já vamos ver aquela passagem lá, ó. Qual que é a passagem? Ele é um objeto que está dentro de um sistema. O espaço geográfico é um conjunto de quê? De sistemas de objeto, aqui ó. A partir da noção de espaço como um conjunto indissociável de sistemas de objeto e sistemas de ações. Então, as ações estão ligadas aos objetos. Então, nenhum objeto é livre de conotação ideológica. Todos os objetos têm conotação ideológica. Computadores, tablets, celulares, TVs digitais, internet, tudo tem uma conotação ideológica. Entendeu? Chamam de técnica como se fosse dissociar a técnica da sua intencionalidade. E não tem. Todas sim têm intencionalidade. Certo? E a mesma coisa aqui. Voltemos aqui sobre intencionalidade. Intencionalidade. Então nós já vimos isso sobre a raça humana. Então tem uma intencionalidade em deixar que as pessoas continuem achando que são separadas por raças, sendo que a biologia já provou que todos têm a mesma matriz genética. Então aqui está uma figura muito legal, muito ilustrativa sobre o nosso sistema educacional em uma imagem. Está lá, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Então é claro, nós temos uma foca, temos um lobo, temos um elefante, um pinguim e um macaco, certo? Macaco e o pássaro. Então, quando você pega e você estabelece um conceito que deve ser comum a todos, sabendo que a realidade temporal de cada um não é a mesma, você estabelece esse tipo de sistema de avaliação que parece ser justo, mas é extremamente injusto. Então, exemplo, você coloca lá que o padrão para uma sociedade civilizada é o seu índice de consumo, o seu índice de trabalho. Olha, trabalho e consumo é muito diferente, porque a realidade do planeta é muito diferente em muitas áreas. Mas você estabelece isso como elemento comum. Você estabelece uma metodologia de avaliação. Que todos têm que buscar aquilo. E se uma sociedade não quer buscar consumo e quer ter uma vida simples? Ela vai ser considerada subdesenvolvida. E algumas pessoas, tomando esse conceito para si, vão fazer essa autocrítica com base nisso. Então, é isso que o Milton Santos está falando. Materializado nos objetos e nas ações. Então tudo isso que nós falamos está materializado nos objetos e nas ações. Essa é a primeira premissa. Ele vai tentar trabalhar isso. Claro, tem uma série de conceitos, a gente vai construir isso juntos, paulatinamente, mas é para você ter uma ideia geral. Então o objetivo do Milton Santos nessa primeira parte é que você tenha uma ontologia, você tenha um conjunto de ferramentas que faça a desconstrução do que é artificial e solidifique aquilo que realmente e de fato é natural. Desconstrua o que é artificial. Sociedade é artificial, certo? Mas eu posso sim me utilizar de maneira benéfica da sociedade como um todo. Capitalismo artificial, mas eu posso me beneficiar. E o maior exemplo que ele dá naquele livro Por uma Outra Globalização é a própria globalização, que é uma construção artificial, mas que traz inúmeros benefícios, desde que você saiba desconstruir o que tem intencionalidade opressiva, e uma intencionalidade libertadora. Os dois convivem lado a lado, certo? Então vamos parar por aqui. Na próxima aula aí, essa deu 20 minutos, era para ter menos, mas acaba não dando tempo. Na próxima aula nós vamos trabalhar com outro conceito aqui, que é a segunda parte que eles chamam, no segundo momento, ok? Não esqueçam aí de dar o like se gostou, se não gostou, para a gente saber aí o quanto. E podem contribuir à vontade, os comentários estão livres aí para serem feitos. Até a próxima aula.